Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no versículo 17 do capítulo 16, no último áudio, e nós estamos agora por conta do sétimo anjo que vai derramar a sua taça. Diz assim a palavra do Senhor: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Nós estamos num contexto desse. 7ª taça, consumando a ira de Deus, com essa última taça sendo derramada. Eu havia falado que as nações já se congregaram, no vale do Armagedon, para a batalha do Armagedon. Então as nações já estão congregadas para essa batalha. Nós estamos muito próximos do fim. Nós estamos muito próximos do final da volta, da segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto, eu comentava no último áudio sobre o alerta do Senhor: eis que venho como ladrão. E aí tem uma bem-aventurança para aquele que vigia e guarda suas roupas, para que ele não ande nu, nem se veja as suas vergonhas. Então, aqui é um alerta. O tempo está muito próximo. E eu dizia e volto a dizer, esse alerta aqui não é um alerta para a igreja, é um alerta para todos aqueles que receberam, aceitaram o Evangelho no período da grande tribulação, e que por uma situação que nós não entendemos, eles não vão ser mortos. Eles não foram mortos. Então nós tivemos uma multidão de mártires que foram decapitados. Esses, quando nós chegarmos no capítulo 20, as suas almas se encontram debaixo do altar, eles vão ressuscitar e eles vão entrar no reino milenar com um corpo incorruptível. Mas nós temos também as pessoas que vão entrar no reino milenar, que vão ser pessoas mortais. E esses mortais que vão entrar vão ser os judeus e os mortais que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e não morreram, mas são salvos. Eles vão entrar no reino do nosso Deus. Mas eles vão entrar como mortais, eles não vão ter um corpo incorruptível, embora que depois nós vamos estudar um pouco do milênio, e tu vai ver que no milênio as pessoas, a constituição física vai ser melhor, a condição de vida vai retornar à situação do Éden, então as pessoas vão voltar a viver muitos e muitos anos. Então as pessoas vão voltar àquela condição em que Matusalém viveu 969 anos. Vai ser um reino próspero, vai ser um reino de justiça, nós vamos comentar sobre isso. E as pessoas vão ter longevidade,
Então as pessoas vão viver 200, 300, 400 anos com tranquilidade. Porque vai se retornar a um ambiente de restauração. Então vai haver restauração no planeta e nesse reino milenar que nosso Senhor Jesus Cristo vem com a sua igreja para reinar a partir de Jerusalém. Vai haver uma restauração do planeta. E aí vai se tirar, os animais vão ser, não vão ser violentos, não vão ser selvagens. E as doenças também, vai haver. Doença não vai haver. As pessoas vão viver normal, vão viver tranquilamente, sem doença, sem problema. Vai ser uma restauração do planeta. Então, esse alerta aqui, eu tenho convicção no meu coração que o Senhor Jesus, nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele está fazendo, eu falei no outro áudio, Ele está fazendo para essas pessoas que estão aguardando a sua volta. São pessoas que são salvas, mas que não foram decapitadas e que vão entrar no milênio com um corpo mortal juntamente com os judeus. Então, essas pessoas têm que vigiar, elas têm que estar aguardando. Mas como eu havia falado, o apóstolo Paulo fala no livro de Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que quando disserem paz e segurança, vai vir o fim. Então, ninguém sabe quando vai se dar a volta do Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos que é após esse período de 7 anos, quando as nações se juntam para a batalha do Armagedon. Mas não se sabe a hora nem o dia. E pode haver esse momento que eu estava falando tal, de um momento de tranquilidade, um momento que muitas pessoas vão se deixar enganar de novo. Não, não é bem assim, nós pensamos que era assim. E muitas pessoas vão deixar de vigiar, vão deixar de guardar, não é, o Senhor não veio, e aí vão perder esse estado de vigilância. E o Senhor está sempre exortando que tem que vigiar, que tem que estar pronto, que tem que estar preparado. Só que, como eu falei, Jesus falou que vai ser como nos dias de Noé, e nos dias de Noé o pessoal não se deu por avisado, o pessoal seguiu uma vida, uma rotina normal. Eles não se deram por avisados. E aí o dilúvio veio e pegou todos despreparados, desprevenidos, e diz que assim vai ser a volta do nosso amado Jesus Cristo. Então, nós estamos agora chegando à 7ª trombeta, e o 7º anjo vai derramar sua taça no ar. Então ele derrama sobre o ar, e do templo do céu, lá do trono, se ouve uma grande voz dizendo: está feito, quer dizer, está pronto, terminou. A ira de Deus está consumada. Tu lembra que o templo se encheu da fumaça da glória de Deus, do seu poder? Ninguém podia entrar, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Bom, agora terminou. Se consumou a ira de Deus. Sai essa voz do trono, está feito, e se ouve vozes, trovões e relâmpagos, e é juízo. Em alguns momentos nós sempre estamos observando vozes, trovões, relâmpagos. E aí tem um grande terremoto. Nós já tivemos um terremoto quando as testemunhas são mortas, no capítulo 11, quando 10% da cidade de Jerusalém, ela cai. Tu vai ver isso em Apocalipse 11:13. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E são mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Mas aqui
ainda nós estamos no contexto de trombetas. Então teve um grande terremoto, cai a 10ª parte da cidade e mata 7.000 pessoas. Agora aqui nós estamos no final, é um outro terremoto, só que esse é um terremoto de uma grandeza descomunal. É um terremoto como nunca houve desde que o homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então dá um grande terremoto, um abalo grandioso em todo o planeta. E aí diz que a grande cidade vai se fender em 3 partes. As cidades das nações vão cair. Então aqui nós temos algumas coisas que nós temos que analisar. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. Bom, nós no capítulo 11, nós vemos que a grande cidade está se referindo a Jerusalém. Porque fala no versículo 8 do capítulo 11, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado em Jerusalém. Então aqui nós temos claro que a grande cidade se refere a Jerusalém. Agora nós temos outra grande cidade aparecer no versículo 19. Bom, pode ser Jerusalém. Jerusalém se fender em 3 partes, pode ser Jerusalém. Mas também pode ser Babilônia. Nesse contexto, por quê? No capítulo 17, verso 18, fala que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. No capítulo 18, tu vai ver 3 vezes se falando sobre Babilônia como uma grande cidade. No versículo 10, no versículo 16, no versículo 21. Diz, ai daquela grande cidade de Babilônia. No versículo 16 também, no versículo 21. No versículo 19 fala da grande Babilônia. Então nós temos várias referências também sobre Babilônia como uma grande cidade. E aqui pode ser dividido. Alguns acreditam que está se falando sobre Jerusalém como uma grande cidade. Mas no meu entender é porque Deus se lembra da Babilônia. E existe um entendimento pelos eruditos que o anticristo, a capital do seu reino vai ser Babilônia, ele vai reconstruir Babilônia. Eu havia falado que Babilônia ela surge com Nimrod, um bisneto de Noé. Depois ela se torna a capital mundial quando Nabucodonosor ele governa o mundo todo. Alexandre Magno da Grécia ele tenta reconstruir a Babilônia, mas ele morre muito cedo. E diz que outros homens tentaram reconstruir Babilônia, diz que até Napoleão tentou reconstruir Babilônia. E eu comentava que Saddam Hussein tentou reconstruir a cidade de Babilônia, e ele se dizia que teve uma visão de que ele era como se fosse um descendente de Nabucodonosor e que ele teria um reino mundial. Então, se acredita que Babilônia seja a capital do reino do anticristo. Então, nesse momento aqui, ela já teria sido reconstruída e o reino do anticristo, ele seria, a partir de Babilônia, ele estaria dominando todo mundo. Porque no capítulo 18 nós vamos ver que a queda da cidade de Babilônia, para haver a queda de Babilônia, tem que haver a cidade de Babilônia. E aí poderia ser, não, mas aqui está falando espiritualmente, poderia ser uma metáfora, simplesmente está falando de Babilônia, mas se referindo a outra cidade. Mas num consenso se crê que Babilônia vai ser reconstruída
e vai ser a capital do império do anticristo. Então, aqui nós temos duas linhas. Uns acreditam que a grande cidade seja Jerusalém, e alguns estudos se diz que essa cidade aqui, que se fere em 3 partes, aí seria uma destruição total, ela se destrói totalmente por esse terremoto, seria a cidade de Babilônia, a grande Babilônia, que Deus se lembrou dela, para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então Babilônia vai receber a sua recompensa, vai receber a sua recompensa de Deus. A palavra Babilônia, nós vamos falar sobre Babilônia, eu acho que não vai ser nesse áudio, nós vamos depois fazer uma introdução sobre Babilônia. Babilônia significa, depois eu vou explicar mais detalhado, mas é porta dos deuses. Então é o primeiro reino que se constrói, que se tem menção na Bíblia, e é um reino de rebeldia. Não se falava em adorar outros deuses antes de Babilônia. E parece que Babilônia, como nós vamos ver no capítulo 17, é a mãe de todas as abominações que aconteceram na Terra. Tudo começa em Babilônia. Toda a adoração a outros deuses, adoração aos astros, adoração ao sol. Tudo iniciou em Babilônia e nós vamos comentar sobre essa situação. Reencarnação começou em Babilônia. Os signos do zodíaco começou em Babilônia. Nós vamos entrar nesses detalhes, comentando essas situações no próximo áudio. Então, Deus se lembra porque Babilônia é a mãe de toda a prostituição que houve. É o primeiro reino mencionado na Bíblia e é um reino de rebeldia. É um reino que se volta contra Deus. Ele é totalmente contra o Senhor. E Deus vai se lembrar da grande Babilônia. Então aqui tu pode entender, pode se referir a Jerusalém, porque Jerusalém já foi referida como uma grande cidade. Mas eu, no meu entendimento aqui, nesse caso, eu tomaria a decisão de optar por Babilônia. A destruição total nesse grande terremoto é de Babilônia. No versículo 20 diz que toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Então a geografia da terra vai mudar. Quem sabe vai aqui, e quem sabe não, possivelmente seja um cumprimento de uma palavra de Isaías, de uma profecia de Isaías que se encontra no capítulo 40 de Isaías. No versículo 4 diz assim: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, porque a boca do Senhor o disse. Então, Isaías fala de um tempo em que todo vale vai ser exaltado e um monte ou outeiro vai ser abatido. Pode ser que ele esteja falando algo espiritual, pode ser uma mensagem sobre humildes e sobre soberbos, sobre arrogantes, sobre o monte seria aqueles que são arrogantes e os vales seriam os humildes. Pode ser. Mas aqui os montes não se acharam. Então, esse terremoto, essa é a última taça, esse grande terremoto é um terremoto terrível, é um terremoto tremendo. As consequências são tremendas, são consequências terríveis. Por quê? Porque todas as cidades das nações vão cair. Então, mais uma vez nós vamos ter morte por tudo que é lado. Então, são multidões morrendo, porque, imagina, prédios caindo, cidades caindo inteira, cidades nas nações.
sendo destruídas por um terremoto que nunca houve. Se há terremoto, tem morte, tem escombro, tem pessoas sendo soterradas. E é um terremoto a nível mundial. Muitas vezes no nosso país aqui, eu nunca ouvi de ter dado um terremoto no Brasil, mas em outros lugares do mundo até é normal, as pessoas já se preparam para terremotos, existe já preparo, as pessoas já se cuidam, porque são regiões propícias e que tem terremoto e que tem situações climáticas diferentes da nossa. Mas no nosso país nós não temos essa experiência. Só que esse terremoto, ele passa como se fosse um terremoto a nível mundial. As cidades, as nações caíram. Então, as ilhas vão deixar de existir, pelo que se vê. As ilhas vão sucumbir. Os montes vão desabar. É como se vai se criar um grande vale. Vai se criar uma terra, vai mudar a geografia total da terra. Então, muito monte vai cair, vai se fender, vai ser derrubado. E vai mudar tudo. Mas nós estamos já muito perto do final. Aqui, por isso vem essa mensagem do nosso amado Jesus Cristo: estou vindo como ladrão. Olha, estou a qualquer momento, quando tu não te der conta. Então, quando dá essa taça, simplesmente se joga sobre o ar e está feito. Parece que tudo ficou legal. Tá, terminou. Não. Acontece esse terremoto. E todo mundo vai sofrer com esse terremoto. E como eu estou dizendo, Babilônia, ao meu ver, Babilônia é destruída. Essa capital do anticristo, ela vai deixar de existir. Com certeza, aqui vai ser a destruição de Babilônia, porque Deus se lembra dela. E fala que essa cidade se fende em 3 partes, quer dizer, alguns acreditam que quando diz se fender em 3 partes, quer dizer, não tem mais, é ruína total, é destruição total. Acabou a cidade. Aqui ela se fende, ela se abre. Se diz que essa região da Babilônia, a região do Iraque, é uma região que é rica em petróleo. Então, que debaixo dessa região tem reservas de petróleo grandíssimas. E quem sabe nessa região aqui se fende e pode ter gás e se destruir tudo. Incendiar, ser totalmente total. Então, quando se fendeu, ela vai se abrir e ela vai como desabar. Ela vai ao solo. Então, seria um entendimento que aqui é a lembrança de Deus de Babilônia, que Babilônia vai deixar de existir de uma forma rápida. Quando tu vê Babilônia, fala que de uma hora para outra, vai ser numa hora você foi. Numa hora Deus fez juízo contra ela. E ela já não se acha mais. Porque Deus está julgando a Babilônia por tudo a prostituição que dali surgiu. E nós, no próximo áudio, vamos falar somente sobre, vamos dar uma introdução sobre a grande Babilônia e sobre o que ela causou para o mundo todo, o que ela trouxe para o mundo. Sobre coisas que nós vamos encontrar na Bíblia e coisas que se diz e que se comenta na história. Então, de uma hora para outra, ela cai, ela funde, ela se fende, ela vem, a cidade vem abaixo. E ela é totalmente destruída nesse grande terremoto que vai mudar toda a geografia da Terra. Muitos montes vão ser destruídos. Se tu pegar Apocalipse 18, no final do versículo 10 diz: pois em uma hora veio o teu juízo. Então, possivelmente aqui, essa cidade caia totalmente nessa hora.
Nessa hora vai cair totalmente a cidade. A cidade se fende em três de uma maneira que não tem retorno, não tem volta. É destruída totalmente. E aí ela vem abaixo, se fende, quer dizer, o solo se abre, ela vem abaixo. E quem sabe por seu lugar de reserva de óleo, de petróleo ou de gás, pega fogo em tudo. Não tem saída. E aqui nós vamos, eu acredito de novo que vai ter muita gente morrendo. No verso 21, ainda segue a sétima taça agindo. Porque na sétima taça se ouve relâmpagos, se ouve vozes, se ouve trovões. Sai a grande voz, está feito, acabou. Tem o grande terremoto e a gente pensa, bom, um grande terremoto abalou todas as cidades do mundo, todas as cidades das nações do mundo caíram, as ilhas vão sumir, vão sucumbir, os montes não vão ser encontrados, então, poxa, acabou. Não, não acabou. Segue ainda o efeito da sétima taça, no verso 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, aqui nós temos mais um efeito dessa sétima taça. Fora o terremoto que abala o sistema terrestre como um todo, começa a cair do céu uma grande saraiva, quer dizer, começa uma chuva de granizo, de pedra, sobre toda a terra. Bom, se comenta que em Bangladesh, por volta de, a data não me lembro, foi no ano de 1986, caiu uma chuva de granizo, de pedras, e ali se encontrou as maiores pedras de granizo que já caíram sobre a terra, e eram pedras de 1 quilo. 1 quilo. Diz que nessa tempestade, nessa chuva, morreram 92 pessoas nesse período, por essa tempestade. Pedras de 1 quilo. Agora nós temos caindo do céu uma grande saraiva e as pedras têm o peso de 1 talento. Bom, 1 talento é 34 quilos. Bom, 34 quilos é 1 talento. Mas eu já estudei, vendo livros de estudo, alguns falam de pedra de 45 quilos e num estudo do pastor Steven Davis, ele fala em 50 quilos. Mas para nós não ser exagerado, vamos chegar ao que existe na tua Bíblia. Tu vai ver aí, na tua Bíblia deve ter uma parte de pesos e medidas, tu vai ver que o peso de 1 talento vai ser 34 quilos. Nós vamos chegar aos estudos, alguns dizem 45, outros chegam até 50, mas vamos chegar só a pedra de 34 quilos. Quando choveu pedras de 1 quilo, morreu 92 pessoas em Bangladesh. Agora nós temos uma grande saraiva. É grande, não é? É grande saraiva. As pedras vamos ficar por 34 quilos caindo sobre a terra. Sobre todo o planeta. Nós já tivemos o terremoto. E agora nós temos pedras de granizo caindo sobre toda a terra. E são pedras grandíssimas, pedras de 34 quilos caindo sobre tudo. Então é um desastre total. É uma destruição. Muitas vezes nós vemos nas cidades nossas, quando dá uma chuva de granizo, e os telhados com pedras pequenas, porque vem desde o céu, ela vem numa velocidade jogada do céu. E ela quebra telhado, quebra esses telhados que são de telha.
totalmente, os telhados são destruídos, as casas. Agora, a velocidade que uma pedra dessa de 34 quilos, ela desce do céu, a velocidade que ela atinge, a força que ela vem. Então, ela vai causar também muita destruição. Então, nós tivemos o terremoto e agora nós temos essa grande saraiva caindo sobre a terra. E aí nós vamos ter mais uma vez os homens blasfemando de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, diante de toda essa situação, em nenhum momento tu vê o homem se arrependendo. Em nenhum momento tu vê o homem se voltando para Deus. É ira contra Deus. É rebeldia contra Deus. Nós tivemos, quando o sol ele intensifica a força pela taça que o anjo derrama sobre o sol, e intensifica o calor fica abrasador, fica terrível, os homens blasfemam de Deus e não lhe dão glória. Quando o quinto anjo derrama sobre o trono da besta e eles estão em trevas e eles se mordem as suas línguas de dor, eles blasfemam de Deus e não se arrependem. E mais uma vez aqui nós vamos ver de novo a blasfêmia. Blasfemando, se levantando contra Deus, alçando a voz contra Deus. E eles, em nenhum momento nós vemos arrependimento. E Deus está trazendo, buscando que o homem se arrependa, mas eles blasfemam de Deus, porque essa saraiva é muito grande. Então, vai atingir toda a vegetação. Vai atingir toda a forma de cultura, de agricultura. Animal que está no campo. Vai ser terrível. Animais que não vão ter abrigo. Não tem montanha, não tem para se esconder em caverna. Parece que o terremoto prepara a terra, aplana a terra, para não ter esconderijo. Muitas cidades das nações caíram. Então, quando o homem não tem onde se esconder, que ele não tem onde fugir, não tem, as cidades caem, os montes não se encontram mais, não se acham. E aí parece que toda a cobertura é tirada. E aí vem essa praga de saraiva que é terrível. E o homem não tem escondido, e ele blasfema contra Deus. Deus tirou toda a cobertura. No capítulo 32 de Isaías diz assim: e será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías está falando sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o único esconderijo contra o vento e contra a tempestade. E aqui, ao meu ver, quando dá o terremoto, Deus desfaz todo o esconderijo, toda a coberta do homem, em que o homem podia se esconder e se cobrir. E depois que está tudo descoberto e a terra muda e a terra vira como um vale, cai essa grande tempestade de granizo, de pedras, e o homem está totalmente descoberto. Então é blasfêmia, é ira, é ódio, é raiva contra Deus. Mas em nenhum momento tu vê o homem se arrependendo. E parece que esse é a nossa sina, é revolta, é rebeldia, é não reconhecer que o nosso Deus reina, é querer tomar as coisas nas nossas mãos e fazer do nosso jeito.
Agora o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele é refúgio. Ele é esconderijo. É Ele a única saída. Não tem outra. É somente Cristo que nos livra da ira futura. E nós temos que buscar abrigo e refúgio em Cristo. É terrível tudo o que aconteceu nesse capítulo dessas 7 taças são coisas terríveis. Mas nem um momento tu vê o homem se arrepender e voltar para Deus. Reconhecer que o Senhor reina, que Deus é justo. E mesmo os anjos dizendo, eles são merecedores, porque o homem, ele clama por açoite, ele brama. Nós somos aqueles que estamos pedindo o juízo de Deus. Pela nossa vida totalmente oposta a Deus. A nossa total impiedade. E aí nós consumamos agora a ira de Deus. E agora nós vamos passar para a Babilônia, no capítulo 17 e 18. E se diz que se fala muito, são 2 capítulos reservados à Babilônia. E é praticamente 10% do livro de Apocalipse é reservado à Babilônia. 10% do livro vai tratar só sobre a Babilônia. E nós vamos entrar nesses 2 capítulos. E após os 2 capítulos nós vamos já ver a noiva do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos agora tratar no próximo áudio sobre Babilônia e vamos começar a falar sobre Babilônia e por que Babilônia é a mãe de todas as prostituições. Então, espero que tu continue conosco e que Deus seja misericordioso com a tua vida e esteja te dando muita graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra que é bendita, pelo teu Espírito Santo, que tem nos dirigido, Senhor, e que nós possamos entender e compreender e reconhecermos a tua glória em Cristo Jesus.